Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Frei Tiago e quero convidar você para mergulharmos mais uma vez no Evangelho da liturgia deste final de semana, para nos aprofundarmos e colhermos mais frutos ainda desta leitura sagrada. Vamos invocar sobre nós o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O texto que vamos meditar está em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha, eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém os contratou. O patrão lhes disse: Vão vocês também para a minha vinha? Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros. Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço do calor o dia inteiro. E o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos 1 moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar no Santo Evangelho. Irmãos e irmãs, mais uma vez temos a oportunidade, nesta leitura orante da Palavra de Deus, de escutar e refletir o que esta palavra tem a nos dizer para a nossa vida pessoal, para a nossa vida comunitária. O Evangelho de hoje ainda faz parte das instruções que Jesus quer deixar para os seus discípulos a respeito da realidade do reino. A preocupação realmente de Jesus de formar discípulos. Jesus não quer somente seguidores, quer discípulos, pessoas que realmente compreendam o que é o reino e que possa testemunhar
os valores deste reino depois da partida de Jesus. E para falar da realidade do reino, hoje Jesus conta mais uma parábola. Uma parábola que certamente também fala da realidade social, econômica que o povo vivia na época de Jesus. Hoje se fala dos trabalhadores, dos camponeses, provavelmente pessoas que perderam as terras que pertenciam às suas famílias, talvez trabalhadores que tinham que pagar grandes impostos ou que não tinham tido a sorte de boas colheitas e que agora, para poder sobreviver, tinham que alugar a sua força de trabalho, ou seja, vender a sua força de trabalho. Por isso, iam para as praças para serem contratados pelos donos da terra. É claro que, normalmente, os mais fortes, talvez os mais conhecidos ou aqueles que tinham mais forças para produzir mais, esses eram os primeiros a serem contratados. E ganhariam um denário, ou seja, o valor de uma jornada completa de trabalho. A parábola então nos fala de um patrão que foi contratar seus trabalhadores para sua vinha. Combinou com eles o preço, ou seja, um denário, o preço de uma diária, e levou esses trabalhadores. Como parece que o volume de tarefas, que se tinha para realizar, para se fazer, era grande, esse patrão volta na praça, sai ao meio-dia, vai às 3 da tarde e ao cair da tarde, cada vez contratando mais trabalhadores. Interessante que os últimos a serem contratados dizem que não foram trabalhar, não simplesmente porque não quiseram, mas porque ninguém os contratou. Provavelmente eram os mais fragilizados, talvez aqueles que não iriam produzir tanto como aqueles primeiros que foram contratados. Chega, porém, o fim do dia, o momento do pagamento, são chamados todos diante do Senhor, a fim de receber o seu salário, e todos receberam o mesmo salário. E aqui certamente é a questão mais interessante e chocante também desta parábola. Porque desde aqueles que trabalharam o dia todo, até aquele que trabalhou somente 1 hora, recebeu o mesmo salário. O que causou revolta naqueles que trabalharam o dia inteiro. Aqueles primeiros que trabalharam o dia todo, receberam o sol do dia todo e receberam a mesma quantia, sem nenhum privilégio. Aos olhos destes primeiros, uma injustiça, talvez certamente aos nossos olhos também. Deveríamos pagar pelo tanto que se trabalhou, como nós fazemos habitualmente. A resposta do dono é clara, ou seja, ele cumpriu o combinado, as suas obrigações. E isso não afetava nada os outros, porque todos ganharam aquilo que foi combinado. E por isso que o dono diz, eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ninguém deveria ter nada a reclamar se ele decidiu viver ou derramar a sua justiça, a sua misericórdia sobre todos, sem exceção. Essa atitude de amar a todos, essa atitude de não excluir ninguém, esta atitude de se relacionar com todos da mesma forma, com igualdade, é que causa espanto, que causa revolta naqueles que queriam privilégios, naqueles que queriam exclusões, naqueles que queriam viver a sua própria justiça.
Provavelmente, Jesus conta esta parábola para responder às críticas de seus adversários, que acusavam Jesus de estar muito próximo dos pecadores, ou seja, muito próximo daqueles que talvez não seguiam a lei, não eram perfeitos, ou seja, os trabalhadores da última hora. O amor do Pai, vai mostrar Jesus, se derrama sobre todos os seus filhos e filhas, sem exceção, de forma igual. Não é decisiva a hora em que se respondeu o apelo do reino. O que é decisivo é o fato de ter respondido, aceitado os valores do reino, aceitado a trabalhar na vinha do reino. Provavelmente esta parábola também, Jesus quer denunciar algo que era muito presente na sua época e que hoje nós vivemos também. Ou seja, uma concepção que estava presente entre os teólogos de Israel, que Deus era um Deus patrão que paga o ser humano conforme as ações do ser humano. Se cumpriu certinho a lei, se fez as coisas que Deus quer, Deus vai recompensar, retribuir. Ou seja, no fundo, Deus não dá nada. É o ser humano que conquista tudo. Esta era a mentalidade. Se tinha na ideia um Deus comerciante, que todos os dias registra as dívidas, os créditos, que vê o saldo daquilo que nós merecemos ou não merecemos, nos dá a recompensa ou aplica um castigo, ou seja, a imagem que nós colocamos em Deus. Para Jesus, Deus não age de maneira nenhuma assim. Ele não paga conforme aquilo que nós merecemos. É um Pai que vive a misericórdia, cheio de bondade, ama todos por igual, sem exclusão, sem diferença. Provavelmente Mateus aqui está querendo iluminar a caminhada de uma comunidade que também está com dificuldade de acolher os últimos. A comunidade de Mateus provavelmente tinha muita gente de origem judaica que se converteu ao cristianismo. E provavelmente esses judeus convertidos se sentiam mais donos da comunidade, se sentiam mais puros, mais verdadeiros, e talvez tinham dificuldade de acolher os pagãos, aqueles sem religião, que chegaram mais tarde, que talvez não seguiam estritamente a lei como se faziam os judeus. Talvez Mateus quer mostrar que o reino é um dom oferecido por Deus a todos e a todas, sem nenhuma exceção. Judeus ou gregos, escravos ou livres, cristãos da primeira hora ou da última hora, ou seja, na comunidade de Jesus, não há graus de chegada, de antiguidade, de raça, de classe social, de merecimento. Ou seja, a parábola nos convida a perceber que o nosso Deus é o Deus que oferece gratuitamente a salvação a todos. Oferece o reino, os valores do reino, independentemente das qualidades, dos comportamentos, do nosso merecimento ou não. O reino de Deus, ou seja, esse mundo novo de vida plena, é para todos. Todos têm lugar na Igreja de Jesus. E por isso nós temos que denunciar essa concepção de um Deus como negociante,
Deus não faz negócio. Deus não privilegia uns ou outros, mas derrama o seu amor de forma gratuita e incondicional. Precisamos renunciar a esta nossa lógica interesseira nos nossos relacionamentos com Deus. Esta lógica que cria exclusões, que às vezes nos faz nos sentir mais do que os outros, mais santos, mais devotos, mais filhos de Deus. Esta lógica de Deus, diferente da nossa justiça, que não consegue enxergar o outro, que não consegue ver a fragilidade e não consegue amar além dos nossos próprios interesses. Oremos. Ó Deus de infinito amor e misericórdia, que não nos retribui conforme o que fazemos, mas de forma totalmente gratuita nos ama profundamente. Ajude a mudar a nossa mentalidade. Abre os nossos olhos, as nossas mãos e os nossos corações, Senhor de infinita ternura, para que possamos também amar com maior generosidade e gratuidade. Amém. Convido você a rezar junto comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana a você, iluminada pela Santa Palavra de Deus. Lumen.